Sejam bem-vindos ao cursinho Pré-ENEM Unir. Eu me chamo Sofia Alves, faço parte da equipe de professores de Biologia. Na aula de hoje, nós iremos relembrar alguns conceitos básicos acerca da citologia, um dos conteúdos que mais caem na prova do Enem. Mas afinal, galera, o que é citologia? A palavra citologia tem origem do grego kitos, que significa célula, e logos, cujo significado é estudo. Também conhecida como biologia celular, a citologia é assim denominada como o campo das ciências biológicas responsável pelo estudo das células presentes nos organismos vivos, tá bom? Então, esse ramo, ele é focado no estudo das estruturas que compõem as células, desvendando os segredos da sua anatomia, do seu metabolismo, compreendendo também quais são as suas organelas e as suas funções, tá bom? O que nós temos que ter em mente? Que após a invenção do microscópio, o estudo dos seres vivos tornou-se mais completo com a possibilidade da análise a nível micrométrico, né? Muito pequeno mesmo. E o nome do microscópio, né, deriva do micros, que significa pequeno, scopus, que significa observar, né, ver através de. E ele surgiu, né, derivou através do Jean Fambert. E esse termo ele designa um microscópio composto por uma objetiva e por uma ocular. O microscópio ele é um instrumento que permite observar os objetos não perceptíveis a olho nu. Então, existem numerosos modelos e variedades de microscópicos, mas nós podemos dizer que qualquer lente convergente, utilizada de maneira que produza uma imagem virtual e, portanto, direta, e maior, né, que o objeto, é um microscópio simples, tá bom? E aí a gente tem vários exemplos, como as lupas e outros, né? E aí, quanto maiores forem as curvaturas dessas lentes, né, e as distâncias entre o sistema de objetivas e o sistema de oculares, maior será o aumento total dessa visualização desse indivíduo que está sendo analisado no microscópio. Daí o que acontece? Em 1590, os Janssens, né, que são o filho e o pai, o Hans Janssen e o filho Zacharias Janssen, que eram fabricantes de óculos, eles criaram um microscópio que foi considerado, né, um dos primeiros microscópios. Mas ele era o mais simples, mais rudimentar, né, que consistia em 3 tubos cilíndricos usados para apoiar a ocular, e as lentes eram inseridas no final desses tubos. A lente ocular era biconvexa, né? E a lente objetiva era plano-convexa, uma combinação avançada para a época, por mais que hoje seja algo muito simples, né? E aí, já em 1625, o Galileu Galilei ficou sabendo dos experimentos lá dos Hansens e com isso ele começou a trabalhar para desenvolver outras lentes, né? E a invenção do microscópio, ela foi atribuída a Galileu, né? Galileu Galilei, mas foi contestada por outros estudiosos no decorrer dos anos, né? E ela foi descrita como um telescópio modificado para ver esses objetos de muito perto, né? O Fambert, amigo de Galileu, né, conferiu ao instrumento o nome de microscópio, antes chamado de ochealino, né? Mas afinal, o que a gente precisa entender desses pontos principais aí que nós destacamos? Em 1965, Alke lançou um livro sobre as células. E aí um novo mundo se abriu no estudo da biologia, né? Pois começou a entender a respeito da composição do corpo dos seres vivos. A célula foi descoberta por Robert Walker ao analisar os cortes de cortiça do microscópio. E aí ele verificou a presença de pequenos espaços, né? O que ele denominou, né, de célula, né? E após as análises de Hawke, diversos trabalhos foram desenvolvidos com o intuito de entender melhor o funcionamento dessas estruturas. Em 1674, Antoine von Lavoisier, ele analisou algumas células e percebeu que elas não eram apenas compartimentos vazios, né? Mas apresentavam estruturas internas. E esse pesquisador, ele analisou diferentes tipos celulares, tais como os protozoários, os hemácias e até mesmo os espermatozoides, e ele percebeu que eles possuíam diferenças, né? Ao se observar os tecidos
animais para os vegetais. Daí, Theodor Jansen e Matthias Schendlin, eles chegaram a uma conclusão bastante parecida sobre as células e eles publicaram suas ideias de forma independente e afirmaram que todos os organismos eram constituídos por célula. Daí surgia o principal pilar da teoria celular. A teoria celular ela é composta por 3 fundamentos básicos. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células e estruturas delas derivadas. Segundo, as células são únicas funcionais dos organismos, uma vez que diversos processos vitais ocorrem no interior dessas estruturas. E terceiro, mas não menos importante, uma célula origina-se por meio da divisão celular, ou seja, uma célula só surge a partir de outra pré-existente. Beleza, agora que a gente já compreendeu bastante sobre a questão do surgimento, da teoria, o que basicamente significa a palavra célula, de onde deriva, né? A célula deriva do latim, que significa pequeno, compartimento, como eu falei para vocês anteriormente. E esse nome ele foi escolhido porque o pesquisador observou apenas espaços vazios, uma vez que ele estava analisando células mortas, né? No caso lá do primeiro cara que nós conversamos, onde ele analisava as cortiças, né? E era possível visualizar apenas as paredes celulares, como eu falei para vocês anteriormente. As partes básicas de uma célula, elas são denominadas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, pessoal, como nós sabemos, nem todas as células apresentam um material genético delimitado por membrana, sendo muitas vezes observada a presença de um material genético disperso no citoplasma. Isso significa, né, que o mais correto denominar essa estrutura, ao invés de falar núcleo, né, dizer que todas as células possuem núcleo, é afirmar que todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, o qual pode estar ou não envolto por membrana formada por um núcleo, né, que isso vai depender de célula para célula. A membrana plasmática é um envoltório que delimita a célula e ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios, né, na qual são inseridas proteínas. A membrana é uma estrutura, né, importante da célula, estando relacionada, entre outras funções, com a seleção do que entra e do que sai da célula, funcionando como uma barreira seletiva. Em algumas células, pessoal, externamente, a membrana plasmática observa-se a presença de uma parede celular, mas não em todas, tá? Daí, o citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo celular. O citoplasma ele é formado por uma matriz gelatinosa denominada citossol, e no citossol que estão imersas as organelas celulares, né, como as mitocôndrias, os complexos golginienses, o retículo endoplasmático e outras aí. Vale salientar, pessoal, que ainda que no citoplasma de todas as células são encontrados ribossomos, que são os minúsculos complexos capazes de realizar a síntese de proteínas, tá bom? Tanto as células procariontes quanto as eucariontes possuem cromossomos, que são as estruturas formadas por DNA, e que carregam, né, a informação genética do indivíduo, o material genético dos indivíduos. Nas células eucariontes, o envelope nuclear está presente e caracteriza como se fosse uma dupla membrana cheia de poros, tá? E esse envelope, ele delimita o núcleo, que é o local onde se encontram vários cromossomos lineares. No caso, na célula procarionte, por sua vez, não é observado o núcleo definido e verifica-se a presença normalmente de um cromossomo circular localizado em uma região específica denominada nucleoide. Os organismos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de células também. Daí nós denominamos os organismos unicelulares, aqueles formados por apenas uma célula. Essa célula ela não necessita de uma outra para sobreviver, sendo capaz de lidar, né, sozinha com todos os eventos metabólicos ali. Ela vai se locomover, ela vai se alimentar e até mesmo algumas vezes reproduzir. Já os organismos multicelulares ou pluricelulares são aqueles que possuem uma grande variedade de células que atuam em conjunto para garantir a sobrevivência do ser vivo, tá bom? Com relação aos seres procariontes e eucariontes, né, nós podemos subdividir
esses organismos da seguinte forma. Nós denominamos de organismo procarionte aquele que possui material genético disperso no citoplasma, como eu havia falado para vocês, ou seja, não possui um núcleo verdadeiro. Já os eucariontes são aqueles que apresentam material genético envolto por uma dupla membrana, uma membrana nuclear, né? Como, por exemplo, de organismos unicelulares procariontes, né? Que nós podemos citar as bactérias, por exemplo, as eucariontes, pode ser citar os protozoários. Os seres eucariontes, eles também podem ser diferenciados por conta das especificidades estruturais que existem nas células vegetais e animais. Na célula vegetal, por exemplo, as paredes celulares são mais densas e os vacúolos citoplasmáticos geralmente são maiores que os da célula animal. Além disso, as células vegetais têm ainda plasmídeos, mitocôndrias, plasmodesmas e cloroplastos, tá bom? Com relação às organelas de uma célula procarionte, nós temos a cápsula, que reveste a célula externamente, o citoplasma, que é uma substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula, o DNA, né, que é o material genético que carrega as informações genéticas da célula, o flagelo, que possibilita a locomoção da célula, a membrana plasmática, que controla a troca de substância da célula com o meio externo, a parede celular, que confere a forma à célula, né? O pílus, que pílus que também ele possibilita a fixação da bactéria ao meio, né? E o ribossomo, que é a estrutura responsável pela produção de proteínas. Já na célula vegetal, nós podemos concluir que a parede celular é uma estrutura exclusiva das células vegetais, né? No exterior, a membrana plasmática, que envolve toda a célula, é composta por um polissacarídeo denominado celulose. A principal função da parede celular é sustentar e proteger a planta. Além disso, ela realiza a troca de substância entre células vizinhas e controla a entrada de água na célula. Existem ainda os cloroplastos, organelas responsáveis pela fotossíntese, que apresentam uma coloração verde, né, por conta da clorofila, que absorve a luz solar, possibilitando um processo de fotossíntese, que nós falaremos lá na frente. Já os glioxissomos são organelas presentes nos tecidos acumuladores de gordura, né, em sementes que estão em processo de germinação. Elas contêm enzimas que são responsáveis pela transformação de ácidos graxos em açúcares, tá bom? Além disso, existem outras organelas nas células vegetais, como os ribossomos, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, o complexo de Golgi, as mitocôndrias e os vacúolos. Já na célula animal, as principais organelas são o ribossomos, né, que auxilia na síntese de proteína nas células, como eu falei para vocês, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, que modifica e armazena, né, e exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular, as mitocôndrias, que realizam, né, a respiração celular, os peroxissomos, né, que atuam na oxidação de ácidos graxos para a síntese de colesterol e respiração celular, e os vacúolos, né, que armazenam, faz a função de armazenar as substâncias. Bom, pessoal, isso é tudo. Agora que você já lembrou tudo que precisava sobre o conteúdo de citologia, é hora de testar esses conhecimentos, tá bom? Leia com calma e responda com atenção às questões que nós separamos para você. Bons estudos e até a próxima aula!